A história do mundo é uma história cheia de problemas e até de calamidades naturais. É só abrir a televisão, terremotos, peste, inundações, furacões, guerras, faz parte da história do mundo. As calamidades. E nós perguntamos, quem é o culpado de tudo isso? Calamidades naturais sempre houve. Mas quem é o culpado de tudo isso? Será Deus ou é o homem? Então vamos fazer um julgamento da história. O culpado das calamidades. Na Bíblia nos dá um belo exemplo. Só lembrado as 10 pragas do Egito. 10 pragas do Egito, estão lembrados, né? No livro do Êxodo. As águas do Nilo se transformaram em sangue. Rãs e mosquitos invadiram toda a terra, até o palácio do rei. Peste nos animais, pessoas cobertas de chaga, granizo, gafanhotos. E a última peste, morrem todos os primogênitos do Egito. O filho primogênito do faraó e até da escrava, e até dos animais. E a gente pergunta, quem que é o culpado dessas 10 pragas do Egito? A Bíblia fala, o rei. O rei se recusou a obedecer a Deus. Deus pediu através de Moisés a libertação do seu povo. O rei não quis saber. E Deus então forçou, mandando as 10 pragas do Egito. Então, 10 pragas naturais. A gente imagina, pragas naturais, gafanhoto, terremoto, mas mandados por Deus, por culpa do homem. Então, o homem é o culpado. O rei do Egito foi o culpado. E nós temos também, na história universal, o mesmo problema. Vamos examinar, uma pretensão, uma ousadia nossa, 4 séculos. Século XVII, século XVIII, século XIX e século XX. Os nossos últimos 4 séculos. Nós sabemos muito bem o que aconteceu nesses 4 séculos. Século XVIII, o que aconteceu? É o século da Revolução Francesa. O que aconteceu ali? Cortaram a cabeça do rei e da rainha. Rei Luís XVI, rainha Maria Antonieta, Madame Elizabeth, irmã do rei, são presos e decapitados. Revolução Francesa, não apenas o rei e a rainha, mas armaram na França 40 mil guilhotinas. Isso aqui é guilhotina, né? Aquela faca de cortar cabeça. Derrubaram os sinos das igrejas para fazer canhões. Não precisamos de igreja, precisamos de canhões. Escrevem na porta dos cemitérios, eles são ateus, não acreditam em Deus, não acreditam na ressurreição. Na porta do cemitério, eles escrevem, quem entra aqui não sai. Quer dizer, uma afronta contra o dogma da ressurreição. Essa é a Revolução Francesa. Depois publicaram os direitos do homem, liberdade, igualdade, fraternidade. Podemos fazer tudo. Liberdade para o homem, mas menos para os cristãos. Cristãos não tinham liberdade. Deus não tinha liberdade. Direitos do homem, mas não direitos de Deus. E tem a ousadia de colocar em cima do altar da Catedral de Notre Dame uma moça. Chama uma moça, coitada, simples, nem sabia o que estava acontecendo. Coloca em cima do altar e fala, essa é a nossa deusa, a deusa razão. Essa é a Revolução Francesa. E além da morte do rei e da rainha, a morte de milhares de pessoas. Pode imaginar, uma guilhotina em cada cidade da França. 40 mil guilhotinas para cortar pescoço, para aqueles que não estão de acordo com a Revolução. Uma iniquidade, a Revolução Francesa. E nós perguntamos, culpa de quem? Culpa de quem? Então aqui nós temos uma história que não aparece nos livros da história. E uma história que é autêntica, uma história documentada. 100 anos antes da Revolução Francesa. Guarde bem essa data. Revolução Francesa, 1789.
100 anos antes, 1689, o que aconteceu? Nosso Senhor aparece para uma santa, Santa Margarida Alacoque, e fala: minha filha, manda uma mensagem para o rei da França, rei Luís XIV. A mensagem é a seguinte: eu quero que ele faça a consagração da França ao meu sagrado coração. Eu quero que ele coloque nos estandartes, nas bandeiras, a imagem do meu coração. Eu quero que ele coloque nos oficiais também a imagem do meu coração. Então, pedido de Jesus. E assim eu vou abençoar a França, filha predileta da igreja, vou abençoar o rei, vou abençoar as suas campanhas militares, vou abençoar toda a França, vou abençoar a história. Então, 100 anos antes da Revolução Francesa, Jesus faz esse pedido, a consagração da França ao Sagrado Coração. Mas o rei tinha maus conselheiros, inclusive alguns jesuítas, e falaram para o rei: não, deixa disso, isso aí é muita ostentação demais. Onde se viu o estandarte do Sagrado Coração, nas bandeiras, no peito dos militares, onde se viu? Não vamos fazer isso. Se recusaram a obedecer. E aí então veio o castigo. 100 anos depois, exatamente 100 anos depois, 1689, o pedido de Jesus ao rei. 1789, a Revolução Francesa, a prisão do neto de Henrique XIV, Luís XVI. E lá na prisão, Luís XVI, ele se lembrou daquela promessa que Jesus tinha feito ao seu avô, Luís XIV, a consagração da França. Lá na prisão, estava na prisão, junto com a rainha Maria Antonieta. Olha, Jesus fez uma promessa para nós, abençoar a França, vamos fazer essa consagração. E lá na prisão, o rei neto de Luís XIV fez a consagração. Mas já era tarde. Jesus tinha pedido há 100 anos antes, 1689, agora 1789, já era tarde. Então ele foi decapitado, rainha decapitada, e aí a Revolução Francesa. E os jesuítas entram nessa história. De que jeito? Eles pertenciam à corte, eram conselheiros do rei, sacerdotes jesuítas. E Jesus prometeu para os jesuítas a bênção para a ordem dos jesuítas. Se vocês levarem até o rei o meu pedido, se vocês fizerem todo o esforço para que meu pedido seja aceito, a consagração da França. Os jesuítas aconselharam o rei: não podemos fazer tanta ostentação de piedade no nosso reino. Desaconselharam o rei a fazer essa consagração. Quer dizer, os jesuítas têm conta no cartório. Os jesuítas prometeram uma bênção extraordinária para toda a ordem. Não obedeceram. O que aconteceu? Sabemos muito bem. A ordem dos jesuítas foi perseguida em toda a Europa, e foi expulsa de todos os países, e até o Papa Clemente XIV suprimiu a ordem dos jesuítas. Durante 40 anos, a ordem dos jesuítas deixou de existir. Então vejam o que acontece na história. Quem é o culpado? Jesus pede uma coisa muito simples: a consagração da França ao meu sagrado coração. A consagração do rei, consagração do palácio, colocar a minha imagem nas bandeiras, nos estandartes. Não obedeceram. Então, exatamente 100 anos depois, Jesus é paciente, esperou 100 anos, exatamente 100 anos depois, aconteceu a Revolução Francesa, com todas as calamidades que nós conhecemos. E depois, como sobremesa ainda, no século XIX, veio Napoleão Bonaparte, que nós conhecemos. 100 batalhas de Napoleão, 1 milhão de mortos, a invasão da Rússia, uma calamidade sem nome. 500 mil soldados partiram para a Rússia, quer dizer, 500 mil soldados enterrados na neve da Rússia, 500 mil viúvas, 500 mil órfãos. Então vejam, todos enterrados na Rússia.
a sobremesa da Revolução Francesa, século XIX. Por quê? Porque não atenderam ao pedido de Jesus. Essas são as calamidades do século XVII, XVIII e XIX. Mas nós temos também as calamidades do século XX, que nós conhecemos muito bem. O que aconteceu no século XX? 2 guerras mundiais. 2 guerras mundiais. Correu mais sangue no século XX do que em toda a história universal. Nós tivemos o Holocausto, a perseguição de Hitler contra os judeus, tivemos os campos de concentração, tivemos a invasão do comunismo no mundo todo. Esses os presentes que nós tivemos no século XX. 2 guerras mundiais e com o perigo de uma 3ª guerra mundial. E o Holocausto e a invasão do comunismo no mundo todo, no mundo todo. Por quê? Quem que é o culpado de tudo isso? Novamente, nós temos, lembre-se da data, 1917, Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora aparece em Fátima e pede para a Lúcia a consagração da Rússia ao seu sagrado coração, coração de Maria. Então veja o paralelo, né? No século XVII, Jesus pede a consagração da França ao seu sagrado coração. Não aconteceu nada, não fizeram nada. Então vieram todas as calamidades do século XVIII e XIX. Agora, Nossa Senhora de Fátima pede para a Lúcia, fala para o Papa, pedir a consagração da Rússia ao meu sagrado coração, juntamente com todos os bispos do mundo, numa data certa, numa data precisa, num dia bem marcado. Consagração da Rússia, oficialmente pelo Papa. Pedido de Nossa Senhora, consagração da França, consagração da Rússia. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Os papas desobedeceram. Quem que é o culpado? Nesse caso, a cúpula da igreja, pecado muito maior do que o pecado do rei, do que o pecado dos jesuítas, muito maior. Por quê? Desobedeceram frontalmente, sabiam. Lúcia insistiu várias vezes. Nossa Senhora pede a consagração da Rússia. Nossa Senhora pede a resposta dos papas. Pio XI respondeu textualmente, eu sou o Papa. Se o céu tiver algum recado, não mande o recado por uma menina, mande o recado direto para mim. Olha que ousadia do Papa, né? Eu sou o Papa. Se o céu tiver algum recado, mande o recado diretamente para mim. Eu sou o Papa. Não obedeceu. Pio XI. Um outro que não obedeceu, João 23, o Papa Santo, a gente considera santo, né? Ele chamava os pastorinhos de Fátima profetas de calamidades. E falando de calamidade, quer dizer, chamou Nossa Senhora de profetisa de calamidade, diante de todo o concílio. Papa João 23, não queria saber de Fátima, tinha ojeriza por Fátima. E os cristãos diferentes. Os cristãos pegaram a imagenzinha de Nossa Senhora de Fátima e levaram em procissão pelo mundo todo. Mundo todo. A imagem de Nossa Senhora de Fátima visitou todas as capitais do mundo. E depois, para encerrar essa homenagem à Nossa Senhora, fizeram a entronização de Nossa Senhora lá em Roma. Levaram a imagem na cidade de Roma, no tempo do Papa João 23. Durante 3 dias, toda a cidade de Roma homenageou Nossa Senhora, festejou Nossa Senhora, prestou homenagem à Mãe do Céu, Rainha do Céu. E o Papa se trancou todas as janelas, não quis saber de Nossa Senhora de Fátima, não disse uma palavra a respeito de Nossa Senhora lá em Roma. Nossa Senhora homenageada por todas as igrejas de Roma, Nossa Senhora homenageada por todo o povo de Roma. E o Papa não disse uma palavra de saudação a Nossa Senhora de Fátima. O Papa se trancou no quarto, não quis saber. Uma afronta a Nossa Senhora. Então vejam quem é o culpado. E Nossa Senhora pediu a consagração da Rússia. Não quero saber. Depois temos outro, Papa Paulo VI, a mesma coisa. Não queria saber dos pastorinhos de Fátima. Chamava os pastorinhos de pastorinhos ingênuos, uns caboclinhos, não sabem o que estão falando. Quer dizer, 3 papas afrontaram o pedido do céu. Papa Pio XI,
Eu sou o Papa, peçam para mim, não para esses caboclinhos. Papa João 23, não quero saber profetas e calamidades. E Papa Paulo VI também tinha ojeriza por Fátima, não queria saber de ouvir os pastores. Ele até esteve em Fátima, esteve lá, teve a oportunidade de conversar com Lúcia, conversou com todo mundo, com corpo diplomático, com todas as recepções possíveis, mas nenhuma palavra com Lúcia, podia falar com Lúcia, palavrinha com Lúcia, mas não quis saber, ojeriza contra Fátima. Então vejam, nós perguntamos, calamidades na história, e nós estamos examinando 4 séculos, século XVII, século XVIII, século XIX e século XX. Quem é o culpado? Sabemos muito bem. Jesus pede, faça a consagração da França, não querem saber. Então, as calamidades, a Revolução Francesa, a resposta à negativa do rei. Não está nos livros de história, mas está na história, mesmo que não esteja nos livros de história das escolas, está na história. Pedido de Jesus recusado. Depois outra calamidade, as calamidades do século XX, que nós conhecemos muito bem, 2 guerras mundiais e o perigo de uma terceira. Quem que é o culpado? Nossa Senhora fala textualmente, peçam, façam a consagração da Rússia. Não querem saber. Quer dizer, nós corremos o risco. Por quê? Culpado quem? É sempre o homem. E o pior, quando é a cúpula da igreja. E é por isso que está acontecendo tudo isso que nós conhecemos no mundo de hoje. Conclusão. Claro que eu não tenho a pretensão de ser advogado do diabo. Não sou advogado do diabo. Não estou condenando ninguém. Quem condena é o céu. Nas 10 pragas do Egito, quem condenou foi o céu. Na Revolução Francesa, quem condenou foi Jesus Cristo. Não atenderam o meu pedido. Século XX, quem está condenando? Maria, a rainha do céu. Não atenderam o seu pedido. Quer dizer, nós estamos nos castigando a nós mesmos. Nós nos recusamos a obedecer o céu. Nós não queremos saber da palavra de Deus. O céu fala, o céu insiste, o céu espera durante 100 anos, 100 anos. 1689, 1700, 100 anos. Nada acontece. Então o céu dá a resposta. Nós mesmos nos estamos castigando a nós mesmos. Quer dizer, nós somos suicidas. Um suicídio dentro da história. Então vamos pedir para Nossa Senhora, a Rainha do Céu e da Terra, a Rainha da Paz, para uma graça. Deixar de ser idiota, deixar de ser burro. Amém. Com perdão para os burros, porque os burros não merecem esse título. Amém.